Primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Jonatas ajuda Davi. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e disse: O que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Que mal fiz eu ao seu pai para ele querer me matar? Jonatas respondeu: Que Deus não permita que você morra. O meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim. Mas Davi respondeu: O seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim. Por isso, resolveu não deixar que você fique sabendo dos planos dele, para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e pela vida de Deus, o Senhor, que estou bem perto da morte. O que você quer que eu faça? Perguntou Jonatas. Davi respondeu: Amanhã é a festa da lua nova, e eu deveria ir sem falta ao jantar do rei. Mas se você deixar, eu irei me esconder no campo até depois de amanhã à noite. Se o seu pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi a você para me deixar ir com urgência a Belém, pois está na época de toda a minha família oferecer lá o sacrifício anual. Se ele disser: Está bem, eu estarei salvo. Mas se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com más intenções. Peço que você me faça esse favor e cumpra assim a promessa sagrada que me fez. Porém, se eu sou o culpado, mate-me você mesmo. Por que deixar o seu pai fazer isso? Nem pense numa coisa dessas, respondeu Jonatas. Se eu soubesse que o meu pai estava mesmo resolvido a acabar com você, acha que eu não o avisaria? Então Davi perguntou: E se seu pai responder com raiva, quem vai me avisar? Jonatas respondeu: Venha comigo, vamos até o campo. Eles foram e Jonatas disse a Davi: Que o Senhor, o Deus de Israel, seja nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã, a esta hora, eu vou fazer algumas perguntas ao meu pai. Se a intenção dele para com você for boa, eu lhe mandarei dizer. Mas se ele tiver a intenção de fazer alguma coisa contra você, que o Senhor Deus me mate, se eu não enviar uma mensagem a você e não deixá-lo ir embora são e salvo. Que o Senhor esteja com você, assim como esteve com o meu pai. E agora, se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas se eu morrer, trate sempre a minha família com bondade. E quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebremos a promessa que fizemos um ao outro. Se você a quebrar, Deus o castigará. Novamente Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava Davi como a si mesmo. E disse a Davi: Amanhã é a festa da lua nova. E se você não estiver lá, a sua falta será notada. Depois de amanhã a sua falta será notada ainda mais. Assim, vá para o lugar onde você se escondeu da outra vez e fique atrás do monte de pedras que há ali. Então eu atirarei 3 flechas, como se o monte de pedras fosse um alvo. Aí direi ao meu empregado para ir buscá-las. Se eu disser a ele: Olhe, as flechas estão para cá de você, pegue-as. Isso quer dizer que tudo está bem e você pode sair. Eu juro por Deus, o Senhor, que nesse caso você não estará em perigo. Mas se disser a ele: As flechas estão mais para lá de você, então fuja, pois o Senhor estará mandando que você vá. Quanto à promessa que fizemos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará a cumpri-la para sempre. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova e sentou-se para comer no lugar de costume, perto da parede. Abner sentou-se ao lado de Saul e Jonatas na sua frente. Mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia Saul não disse nada porque pensou: deve ter acontecido alguma coisa com ele. E de certo, ele não passou pela cerimônia de purificação. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonatas: Por que Davi não veio comer nem ontem, nem hoje? Jonatas respondeu: Ele me pediu licença para ir a Belém. Ele me disse: Deixe-me ir a Belém, porque a minha família está lá fazendo a festa do sacrifício. E o meu irmão mandou que eu também fosse. Se você é meu amigo, deixe que eu vá ver os meus parentes. E Jonatas continuou: É por isso que ele não está no seu lugar à mesa. Então Saul ficou muito zangado com Jonatas e disse: Seu filho de uma mulher à toa. Agora eu sei que você passou para o lado de Davi, trazendo desonra para você e para sua mãe. Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país. Vá agora e traga-o aqui, porque é preciso que ele morra. Por que é que ele deve morrer? Perguntou Jonatas. O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas compreendeu que o seu pai estava mesmo resolvido a matar Davi. Jonatas levantou-se furioso da mesa e não comeu nada naquele dia, o segundo dia da festa da lua nova. Ele estava muito sentido porque Saul tinha insultado Davi. Na manhã seguinte, ele foi ao campo a fim de encontrar Davi como tinham combinado. Levou consigo um rapazinho e disse: Corra e vá buscar as flechas que eu atirar. O rapaz correu e Jonatas atirou uma flecha que passou além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonatas gritou: A flecha caiu mais para lá de você! Não fique aí parado! Ande logo! O rapaz pegou as flechas e voltou para perto do seu patrão, não sabendo o que queria dizer tudo aquilo. Somente Jonatas e Davi sabiam. Aí Jonatas entregou as suas armas ao rapaz e mandou que as levasse de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu de trás do monte de pedras, jogou-se no chão e encostou o rosto na terra 3 vezes. Então eles se beijaram chorando. E a tristeza de Davi era maior do que a de Jonatas. Aí Jonatas disse a Davi: Deus esteja com você. O Senhor Deus fará com que você e eu, e os seus descendentes, e os meus, cumpramos sempre a promessa sagrada, que nós fizemos um ao outro.
Então Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. A mensagem a respeito do Cristo crucificado. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sabedoria de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Lamentações, capítulo 5. Oração pedindo misericórdia. Ó Senhor Deus, lembra do que nos aconteceu, olha para nós e vê a nossa desgraça. A nossa terra está nas mãos de estrangeiros e em nossas casas mora gente estranha. Somos órfãos de pai, as nossas mães ficaram viúvas. Temos de comprar a nossa própria água de beber, temos de pagar pela nossa própria lenha. Os nossos inimigos nos tratam com dureza. Estamos esgotados, porém não nos deixam descansar. Para termos o que comer, precisamos pedir, estendendo as mãos aos egípcios e aos assírios. Os nossos antepassados pecaram e não existem mais, e nós sofremos por causa dos seus pecados. Somos governados por escravos e não há ninguém que nos livre das suas mãos. Corremos perigo para conseguir alimento, pois os bandidos do deserto nos atacam sem dó. A fome nos faz queimar de febre, de modo que a nossa pele fica quente como um forno. Em Jerusalém e nas cidades de Judá, mulheres e moças foram violentadas. Os inimigos enforcaram os nossos líderes e desrespeitaram os nossos velhos. Os nossos moços são forçados a trabalhar pesado nos moinhos. Os meninos tropeçam carregando feixes de lenha. Os velhos não fazem mais as suas rodinhas nas praças, e os moços já não cantam mais. A alegria fugiu do nosso coração, em lugar das nossas danças, ficou a tristeza. Nada sobrou daquilo que era o nosso orgulho. Nós pecamos e estamos condenados. O nosso coração está doente e as lágrimas escurecem a nossa visão, porque o monte Sião está abandonado e as raposas andam pelas ruínas. Mas tu, ó Senhor, reinas para sempre, tu dominas as gentes de todos os tempos. Por que nos abandonastes por tanto tempo? Será que lembrarás de nós outra vez? Faze com que voltemos a ti, ó Senhor. Sim, faze-nos voltar. Faze com que a nossa vida seja outra vez como era antes. Ou será que nos rejeitaste para sempre? Será que a tua ira contra nós nunca vai acabar? Salmo 36. A maldade humana e a bondade de Deus. De Davi, servo do Senhor, ao regente do coro. O pecado fala ao perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. A conversa dele é má e cheia de mentiras. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Deitado na sua cama, ele planeja maldades. Ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas más. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até ao céu e a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é firme como as grandes montanhas e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Senhor Deus, tu cuidas das pessoas e dos animais, como é precioso o teu amor. Na sombra das tuas asas encontramos proteção.
ficamos satisfeitos com a comida que nos dás com fartura. Tu nos deixas beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz, nós vemos a luz. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. Não deixes que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Lá estão eles, caídos, foram derrubados e não podem se levantar.